Então, quando eu entreguei a minha vida para Jesus, foi a primeira coisa que eu comecei a fazer depois é ir atrás de uma aula de teclado. Não tinha condições financeiras, né, na época, assim, então fiz um bem básico e aprendi o básico e ali eu comecei a entregar, a louvar ao Senhor. E foi quando Deus começou a mostrar, né, através da minha voz, a entrega, o quanto que Ele operava. E eu buscava ao Senhor e tudo mais. Mas 20 anos atrás também eu não tinha acesso à internet nem nada. Passaram tantas coisas, tantas fases na minha vida. E chegou um momento que, do TikTok, eu falei assim, vou gravar louvando ao Senhor. E postei um vídeo, né, aleatório, deu um alcance, e ali eu comecei a trazer mensagens. E quantas vezes as mensagens ali era algo que eu estava vivendo, era algo que estava queimando meu coração e eu transmitia. E ali foi conectando pessoas. Eu planejei isso, imaginava que ia ter esse crescimento? De forma alguma. Era algo assim que eu fazia no meu momento de lazer, de postar. Continuava servindo a Deus na igreja, tudo, mas eu não imaginava que ia tomar uma proporção dessa. Então, foi algo muito simples. Eu vejo que foi Deus que me conduziu para trazer, colocou isso no meu coração, para trazer mensagens, né, louvor e uma mensagem de fé aos corações, nesse mundo assim que tantos problemas a gente vê, tantas notícias ruins, e ali era uma forma de eu trazer algo de bom, né, que conectasse as pessoas com Deus. Umas perguntas antes de passar para o Átila. Para ter esse crescimento que você teve, você estudou marketing digital antes? Nem um pouco. Você não fez sei algum nada. curso de como gravar vídeo? Não fiz. Você fez alguma preparação para se posicionar nas redes? Nada. 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 Nada disso. A única coisa que eu tinha era vontade, era esse desejo no meu coração e o meu celular. Eu peguei o celular e começava a postar. E aí, assim, não tinha equipamento nenhum, nada de tecnológico. Era só a minha fé, a mensagem que eu carregava. Quantas vezes eu estava indo para o trabalho, Daniel? E aí, assim, no caminho, Deus falava comigo. Eu parava o carro no meio da rodovia, assim, no acostamento, ia lá, gravava aquele vídeo rapidinho de 1 minuto e meio, e postava no TikTok. Porque quantas vezes eu estava indo, assim, angustiado, problemas que estava passando, porque eu trabalhava com gestão, a gente fica a cabeça bem carregada, né? Sim. E, de repente, Deus falava comigo. E uma forma de eu gravar e guardar aquela mensagem também, gravar na minha memória, eu gravava esse vídeo. E eu comecei a compartilhar. Então, vinha a mensagem, eu lançava ali, eu falava de um versículo bíblico, e aí quantas vezes eu orava também, e naquele momento eu já recebia a paz e ia embora. Né? Então, isso daí começou dessa forma. É algo muito simples. Então, se pegar os vídeos lá atrás, assim, era um outro celular. O que eu troquei foi um celular, que melhorou um pouco a qualidade. Né? Mas os vídeos são simples, na verdade, são simples até hoje. Então, o que você faz para crescer? Você estudou sobre algoritmo? Sobre não tem algum hackzinho? Não tem. Entendeu? Então, assim, eu acho que realmente é a mensagem que eu carrego que tem que conectar essas pessoas. Muito bom, muito bom. O Átila também grava muitos vídeos com mensagem, né? De fé, de incentivo, de mudança de mentalidade. Como é que é isso para você e qual a pergunta que você tem para o Eduardo? Eduardo, você falou que você começou a gravar por um momento que você estava passando e ali era como se fosse um grito, né? Um desabafo, não é isso? Sim. E você estava dirigindo e você falou algo aí tremendo, porque eu também, quando eu estou dirigindo, dirigir parece que é uma terapia. É verdade. Que você vai pensando, que você vai remoendo, que você vai recalculando as coisas. E você usou o vídeo como um backup, não é isso? Como um backup para você extravasar, não é isso? Isso. É até uma forma de você fixar conteúdo. Quando você faz um curso, né, você vai lá, então, você aprendeu, então você fala para alguém. Aí você está fixando conteúdo também. E ali também, eu vou gravar. Aí eu gravava, mas falei assim, eu vou colocar no TikTok. Aí eu colocava e dava esse alcance. Porque assim, eu moro em Guararapes. Guararapes é 27 quilômetros de Araçatuba. É uma cidade pequena. Então, toda a minha carreira profissional foi em Araçatuba. Eu sempre continuei morando em Guararapes e ia para Araçatuba. Então, essa transição, esse caminho, sabe? Igual você falou, você está ali na rodovia, você está vendo paisagem e tal, e com louvor. E quantas vezes a presença de Deus entrava ali no carro e eu começava a chorar. Eu sentia Deus ali.
sabe assim, e chegava ministrado. Então, assim, muitas vezes era por problemas que eu estava passando, ou alguns medos, algumas dificuldades que eu estava enfrentando no trabalho, ou às vezes coisa pessoal. E naquele momento, porque só estava eu e Deus. E ali eu deixava, e eu falei, Senhor, me ajuda, fala comigo. E o Espírito Santo me tomava minha vida assim, eu começava a chorar e deixava Deus agir. E aí, ou outras vezes, vinha um versículo já na minha mente, que às vezes eu nem tinha lido, nem estava lendo naquela época, mas um versículo talvez que li muito tempo atrás, e Deus ministrava e falava o que ele estava querendo dizer comigo através daquele versículo. Então, assim, eu tive muita experiência no caminho. Aí eu comecei a fazer dessa forma. Né? Então, assim, aí eu gravava esses vídeos e postava. Com o uniforme da empresa. Só cuidava assim, porque a minha camisa não tinha logo. Para logo não porque né, tem uma questão ética ali também. Então, assim, mas eu estava de uniforme. Uhum. Muitas vezes o cabelo não estava certo, nem estava com a barba legal, assim, não tinha todo aquele cuidado, né, que a gente precisa ter com a imagem, entregar o melhor. Ali, o meu melhor estava sendo eu me abrir, eu me entregar, eu me derramar. Eu fiz algumas perguntas para ele sobre qual a estratégia, se estudou marketing, estudou algoritmo. Ele falou que não. Eu, como professor de marketing de posicionamento, ensino muitas estratégias. Muitos professores da internet ensinam as suas estratégias. Elas funcionam para alguns, podem não funcionar para outros, mas elas têm um início, meio e fim, elas têm um propósito. Funciona, é bom, vale a pena usar. Só que existe uma estratégia que é maior do que todas essas. E esse aqui é o tema central do episódio de hoje. Eu quero contar uma história. Pedro, ele era um pescador profissional. Ele vivia da pesca, ele tinha uma empresa. Ele pescava, ele tinha sócios. João e Tiago eram os sócios dele. Era uma empresa estruturada, ele sustentava uma família. Fazia aquilo há muito tempo. Ele tinha uma estratégia para pegar peixe. Só que teve uma madrugada que ele passou inteira trabalhando e nenhum peixe caiu na rede deles. Você está nos ouvindo agora, talvez esteja conectando com alguma história sua. Caramba, eu já tentei crescer na internet e não consegui. Eu usei tudo que me falaram de gestão empresarial e minha empresa não decolou. Eu tentei fazer algo diferente que fulano disse que funcionaria e não funcionou comigo. Pois é, Pedro viveu exatamente isso. Ele passou a madrugada inteira usando todo o conhecimento dele, de um pescador experiente, para poder dar o sustento à família dele, porque ele ia vender peixe para botar comida dentro de casa. Né? E é o peixe também, mas e um outro. Aí o que aconteceu? Cansado, ele chega de manhã, vai tirar a rede, encontra Jesus. E aí Jesus fala assim, joga a rede de novo ali do lado direito. E aí Pedro fala, ó, a gente passou a noite inteira fazendo isso. Mas como é tu que está mandando, eu vou fazer. E aí, mesmo ele meio desconfiado, porque se ele estivesse confiando, na hora ele jogava. Sim. Mas ele ainda tentou argumentar, Átila. Ó, eu tentei já a noite inteira, mas, bem, como é o senhor que está mandando, eu vou fazer. E quando ele joga a rede, se enche de peixe de tal forma que é necessário que um outro barco venha e também quase tomba de tanto peixe. O que eu quero contar com essa história? Que a estratégia humana, ela pode funcionar, mas ela também pode falhar. Agora, a de Deus nunca falha. Se você quer fazer alguma coisa na sua vida, pular do caminho A para o caminho B, se você quer deixar uma estrada que você está caminhando profissionalmente para poder seguir aquela que está no seu coração, consulte quem escreveu a sua história e quem sabe da próxima fase. Foi exatamente o que Pedro fez. Ao ouvir Jesus, ele usou a estratégia dele, joga a rede do lado direito de novo e tudo começou a dar certo. Você é um cara que fez faculdade de enfermagem. Isso. Você trabalhou anos e anos no hospital, atendendo como auxiliar, depois como enfermeiro, como gestor. Sim. E em determinado momento você foi para o caminho B, que é o que você está vivendo hoje, porque Deus te deu essa estratégia. Exatamente. Eu queria que você contasse para a gente como é que foi um pouco da sua carreira como enfermeiro, se era uma coisa que queimava no seu coração, e como é que foi fazer essa transição? Quando você entendeu que era a hora de mudar? Certo. Olha, a minha história é essa. Né? Eu vou procurar resumir para não tomar tanto tempo, mas é assim, ó. Qual o princípio que eu sempre carreguei? Tudo que você for fazer, faça como fosse para Deus. É o princípio da excelência. Isso, minha mãe sempre me ensinou, minha mãe e meu pai. Mesmo nós somos sendo de família muito humilde, pai, quando eu falei, né, morava no sítio, tudo, mas teve um momento que a gente veio para a cidade, meu pai cortava cana, e a minha mãe, bordadeira, bordava do enxoval de bebê, ela fazia na maquininha, era serviço artesanal. Então, condições financeiras para eu estudar através deles, desbancar,
Nós não tínhamos. Eu sou o filho mais velho, nós somos em 3 irmãos, e depois nós temos, cada irmã tem diferença de 7 anos. E aí, o que acontecia? Eu sempre ajudei nas atividades de casa. Então, minha mãe tinha que trabalhar direto em casa, meu pai na roça, e depois, então, eu ajudava ela a lavar a louça, a limpar a casa. Então, sempre me ensinou. Então, eu já tinha disciplina.